Os medidores especiais, eles não são apenas indicadores, eles são também transmissores. Então, nós podemos utilizá-los em um sistema de controle e onde a informação gerada no sensor vai passar pelo seu transmissor e chegar nesse sistema. Tá? Os medidores especiais, como disse anteriormente, eles são divididos entre os indutivos, os capacitivos, os piezoelétricos e os piezoresistivos. Os indutivos, né? Então, eu tenho aqui no indutivo, né, consiste de uma bobina primária, essa aqui na figura BP, duas bobinas secundárias, ABS1 e ABS2, e um núcleo de ferro. Então, o que eu tenho? Quando esse núcleo de ferro está centralizado na sua posição simétrica em relação às duas bobinas secundárias, então haverá uma indução de tensão idêntica nessas duas bobinas secundárias. Se deslocarmos, né, esse núcleo de ferro dessa posição simétrica, né, então nós teremos uma alteração na tensão 1 e o 2. Quem irá deslocar este núcleo de ferro aqui? A pressão exercida nesse sistema. Então, o que acontece aqui nisso tudo? Eu tenho o seguinte, eu tenho que a pressão, ela é função da tensão gerada, né, aqui na posição 1 e na posição o 2. Nós podemos ver aqui pela equação que a diferença, né, que é o U2 aqui, que é a diferença entre essas duas tensões das bobinas secundárias, ela é igual a K, que é o grau de acoplamento. Isso aqui é um fator que os sensores indutivos têm, cada sensor e cada fabricante já coloca esse valor no sistema. Tá? Nós temos então, a tensão elétrica, que é, no caso aqui, gerada, né? Então a diferença entre essas duas tensões geradas, o S, o curso da mola, o que é essa mola? Tá? O curso da mola que segura este núcleo de ferro, e a pressão. Então, se olharmos a equação, ela é diretamente proporcional. Então, uma vez que eu sei a tensão U1 aqui, certo? Eu sei a tensão U2, tá? Eu consigo fazer o cálculo da pressão. Os medidores capacitivos. Então, eu tenho aqui, né, um campo eletrostático, tá, onde eu tenho uma capacitância sendo gerada. Ou seja, eu tenho um capacitor que possui a capacidade de armazenar energia. Então, eu tenho duas placas condutoras, tá? E eu vou medir a capacitância gerada nesse sistema. Como? A partir da alteração da distância entre as placas. Então, eu tenho aqui, olha, um ponto e outro ponto de medição. Tá? Então, por exemplo, se a pressão está maior aqui, irá empurrar, tá, essa membrana, essa placa capacitiva, fazendo com que uma tensão seja gerada, e a partir desta tensão eu tenho, né, diretamente a capacitância do sistema, e eu terei então a pressão diretamente proporcional a essa capacitância. Os medidores do tipo piezoelétricos são desenvolvidos por meio de um cristal. Tá? Existem alguns cristais que possuem em sua rede cristalina, tá, a capacidade de gerar carga elétrica
quando submetido a um esforço mecânico. Esses cristais podem ser do tipo quartzo, mica. Tá? Então, eu tenho aqui um cristal. Quando eu aplico uma tensão nesse cristal, ele gera uma diferença de potencial. Então, nós temos aí energia sendo gerada por meio desta pressão exercida. Para os sensores, nós temos aqui, então, um diafragmazinho, onde será submetida a pressão. Eu tenho aqui dentro o cristal piezoelétrico e a tensão gerada pelo cristal, ela é diretamente proporcional à pressão exercida. Como, essa carga gerada pela deformação, ela é muito baixa, tem um nível muito baixo, precisamos aqui dentro ter um sistema que amplifica este sinal. Nós podemos também, olha só que interessante, nesse tipo de cristais, nós podemos fazer o que? Adicionar, ao invés de fazermos uma deformação com uma pressão, nós aplicarmos uma carga neste cristal e ele irá se deformar, ele vai expandir ou contrair de acordo com a frequência com que eu aplico esta carga. Se aplicarmos, então, uma tensão de 20 mil ciclos ou mais, nós teremos aí a geração de um ultrassom. Então, sistemas de medição que possuem ultrassom, nós temos um cristal piezoelétrico, no qual eu tenho tensão sendo adicionada a esse cristal e assim gerando pulsos ultrassônicos. Tá bom? Os medidores piezoresistivos, eles são praticamente igual aos piezoelétricos, mas ao invés de termos um cristal que tem a capacidade de gerar energia devido à aplicação de uma determinada pressão, nós temos uma célula chamada de piezoresistiva, no qual a deformação desta célula aqui, que tem a ligação com base em uma ponte de Wheatstone, ela irá gerar uma tensão e esta tensão é diretamente proporcional à pressão exercida nessa célula para a deformação. Temos também os pressostatos. Tá? A utilização dos pressostatos serão em proteção, intertravamento e alarme. Então, esses sensores, você vai ter setado nele um valor de pressão e ao ser atingido pressão, nós podemos acionar alarmes, lâmpadas, desligar algum sistema, uma bomba ou uma válvula do meu sistema, isso é um intertravamento. Os tipos de pressostatos, nós temos os pressostatos do tipo diferencial, que vai medir diferença de pressão, os fixos, você compra, por exemplo, pressostato de 3 bar, ao atingir 3 bar, você tem uma ação. Ou os ajustáveis, que você pode, de uma certa forma, ajustar qual é o valor dessa pressão para que você tenha o acionamento. Com isso, pessoal, a gente fecha essa parte de medição de pressão, ok? Até a próxima, um abraço para todos.